Reis. Capítulo 20. Nesse meio tempo, Ben-Hadad, rei da Síria, convocou suas tropas com 32 reis aliados, todos equipados com cavalos e carros de guerra. Eles partiram e sitiaram Samaria, prontos para atacá-la. Ele mandou mensageiros à cidade, exigindo de Acabe, rei de Israel: Ben-Hadad quer todo o seu ouro e sua prata, suas mulheres mais bonitas e seus filhos mais fortes. O rei de Israel aceitou os termos e respondeu: Seja como você quiser, ó rei, meu senhor. Eu e tudo o que tenho somos seus. Mas os mensageiros voltaram a ele, dizendo: O rei mandou dizer: Quero que entregue tudo, a prata, o ouro, todas as mulheres e filhos. Em 24 horas os meus soldados vão vasculhar o seu palácio e as casas dos seus oficiais, e trarão tudo o que considerarem valioso. O rei de Israel convocou as autoridades de Israel e disse: Vejam só, ele está arrumando confusão. Quer tirar tudo o que possuo, exigindo todas as minhas mulheres e filhos, mesmo depois de eu não ter negado nada do que ele exigiu. As autoridades, apoiadas pelo povo, responderam: Não concorde. Não ceda em absolutamente nada. O rei mandou os mensageiros dizerem a Ben-Hadad: Digam ao rei, meu senhor, que concordo com os termos da primeira exigência, mas com essa outra não concordo. Os mensageiros levaram a resposta. Ben-Hadad mandou dizer: Façam os deuses o que quiserem comigo se eu não transformar Samaria em ruínas. O rei de Israel retrucou: É mais fácil começar uma luta que terminá-la. Quando Ben-Hadad ouviu isso, ele estava bebendo com os outros reis. Embriagado, ordenou: Vão atacá-los! O exército avançou contra a cidade. Ao mesmo tempo, um profeta foi enviado ao rei Acabe de Israel e disse: Assim diz o Eterno, você está vendo esse bando de malfeitores? Hoje mesmo vou entregá-los nas suas mãos, e você saberá que sou o Eterno. Acabe perguntou: Mas quem fará isso? O Eterno respondeu: Os jovens chefes das províncias. Acabe perguntou ainda: E quem atacará primeiro? Ele respondeu: O Senhor. Acabe fez o levantamento dos jovens chefes das províncias e contou 232. Depois, reuniu todas as tropas de Israel, 7.000 ao todo. Ao meio-dia partiram. Ben-Hadad e seus 32 aliados continuavam bebendo no campo. Os chefes das províncias avançaram, e alguém avisou Ben-Hadad: Há homens vindo de Samaria! Ele disse: Se eles vêm em paz, capturem-nos para servirem de reféns. Se vêm para atacar, façam a mesma coisa. Os chefes das províncias, seguidos por todo o exército, atacaram. Um violento combate corpo a corpo. Os arameus se espalharam pelo campo, perseguidos por Israel. Mas Ben-Hadad, rei da Síria, escapou montado num cavalo e seguido por sua cavalaria. O rei de Israel avançou, matou os cavalos e destruiu os carros. Foi uma derrota vergonhosa para os arameus. Passado um tempo, o profeta foi dizer ao rei de Israel: Esteja atento, reforce seu exército, avalie sua capacidade e monte uma estratégia. Antes do final do ano, o rei da Síria voltará com toda a força. Enquanto isso, os conselheiros do rei da Síria disseram: Os deuses deles são deuses das montanhas. Não temos como vencê-los lá. Então, vamos lutar contra eles nas planícies, onde teremos mais chance. Faça o seguinte: substitua cada um dos reis por capitães. Depois, recrute um pelotão equivalente ao exército que desertou anteriormente. Providencie cavalos para os cavaleiros e carros para os condutores, e lutaremos contra eles na planície. Desta vez, vamos derrotá-los com certeza. O rei gostou do conselho e fez conforme o aconselharam.
No início do ano, Ben-Hadad reuniu os arameus e foi para Afeque com a intenção de atacar Israel. O exército israelita se preparou para a guerra e saiu para enfrentar os arameus. Israel acampou diante dos arameus em 2 grupos, como 2 rebanhos de cabritos. Os arameus enchiam a planície. O homem de Deus trouxe esta mensagem ao rei de Israel. Assim diz o Eterno: como os arameus dizem que o Eterno é um Deus das montanhas e não um dos deuses das planícies, entregarei em suas mãos esse poderoso exército. Então você saberá que eu sou o Eterno. Durante 7 dias, os 2 exércitos ficaram acampados um de frente para o outro. No 7º dia, a luta começou. Os israelitas mataram em um dia 100.000 soldados de infantaria arameus. O restante do exército fugiu para Afeque, mas o muro da cidade ruiu e matou 27.000 deles. Ben-Hadad escapou para a cidade e se escondeu. Seus conselheiros disseram: Sabemos que os reis de Israel são bondosos. Vamos nos vestir com pano de saco, carregar uma bandeira branca em sinal de trégua e nos apresentar ao rei de Israel. Talvez ele poupe a nossa vida. Eles fizeram isso. Vestiram-se de pano de saco e, carregando uma bandeira branca, procuraram o rei de Israel, dizendo: Seu servo Ben-Hadad implora, por favor, deixe-me viver. Acabe respondeu: Vocês estão dizendo que ele ainda está vivo? Se ele estiver vivo, eu o tratarei como irmão. Os homens entenderam isso como um sinal da bondade do rei e repetiram as palavras dele. Ben-Hadad, sem dúvida, é meu irmão. O rei ordenou: Tragam-no aqui. Eles foram buscar Ben-Hadad e o fizeram subir no carro. Ben-Hadad disse: Estou disposto a devolver as cidades que meu pai tirou de seu pai. Você poderá levar seu comércio para Damasco, como meu pai fez em Samaria. Acabe respondeu: Com um acordo, deixarei você voltar em segurança. Eles assinaram um tratado e Acabe o despediu. Um homem, que era um dos profetas, disse a outro: Dê um soco em mim. Mas o colega se recusou a fazê-lo. Então o profeta disse: Já que você não obedeceu ao que o Eterno mandou, um leão o atacará assim que você sair daqui. Logo que o moço saiu, um leão de fato o atacou. O profeta disse a outro colega: Dê um soco em mim. O homem o esmurrou com força, tirando sangue do rosto do profeta. Então o profeta foi para a beirada da estrada e ficou à espera do rei, com um pano no rosto. Pouco depois, o rei apareceu. O profeta gritou para ele: Quando eu estava no meio da batalha, veio um homem e entregou um prisioneiro para mim e disse: Proteja a vida deste homem. Se ele não for encontrado depois, você morrerá. Mas me distraí com outras coisas, e quando percebi, o prisioneiro tinha sumido. O rei de Israel disse: Você acabou de assinar sua sentença de morte. Com isso, o profeta tirou o pano do rosto, e o rei o reconheceu. O profeta disse ao rei: Assim diz o Eterno: já que o Senhor libertou o homem que eu tinha determinado que morresse, o Senhor pagará com a vida, e o seu povo será destruído no lugar do povo dele. O rei voltou para casa indignado e chegou a Samaria muito aborrecido.